Bom dia a todos. Daqui a pouco a professora Gabriela ingressará na nossa live. Vamos falar hoje de um assunto muito difícil e muito triste, porque ainda existe o trabalho infantil no Brasil. Mas a gente vai falar especificamente sobre os impactos que a pandemia está gerando no trabalho infantil. Na questão da precariedade, no aumento da pobreza, de todas essas questões assim que a gente tem que ter um olhar, né? Por mais que seja difícil, nós temos que olhar para isso. E o futuro da nossa nação estão nas crianças e a gente se esquece disso o tempo inteiro, né? O adulto esquece que já foi criança, o adulto esquece de olhar para esse lado e só pensa no poder. Nós temos que pensar muito mais hoje no futuro do nosso país. E ele está nas crianças. E a gente tem que olhar isso. A questão do trabalho infantil é uma questão muito séria. Ela... Bom dia, Gabi! Olha se o convite já apareceu para você. Se não, eu te convido aqui. A professora já ingressou como professora muito pontual. Bom Oi, dia! bom dia, tudo bem? Eu estou ótima, né? Feliz de receber você aqui, né? Nós somos parceiros no núcleo, mas a gente não se conhece pessoalmente, só Ainda não virtualmente. tivemos, né, essa oportunidade por conta Não, dessa a vida pandemia. não nos deixou ainda, né, Gabriela? Ah, mas se tudo der certo, ano que vem estaremos juntos nas reuniões presenciais do núcleo, né? Eu fiquei pensando, será que a gente vai fazer presencial sempre ou vai se fazer eventualmente em razão das distâncias dos compromissos? Você sabe que eu fiquei pensando sobre isso? Então, né, com essa nossa nova possibilidade, a gente viu que pôde envolver mais pessoas, né, do que a reunião presencial. Então, talvez a gente mescle, né, faça Eu essa também mistura, acho. Eu porque as acho que reuniões tem. presenciais também são Ah, importantes, é né? importante, né? Inclusive, eu vi uma, uma, uma posição do Netflix sobre isso, né? Que a questão do trabalho fora, ele tira a criatividade. Por quê? A discussão que fomenta a sua ideia, É, né? Eu mesmo, porque quando eu comecei a fazer aquele artigo, eu discuti com você, discuti com a outra, daqui a pouco ele encaixou na minha mente, né? Quer dizer, a criação, ela envolve o coletivo. e muitas vezes o presencial faz falta, né? A Agora gente eu acho que também a questão de a gente poder colocar outros profissionais. Oi, Carla, bom dia, que bom que você está aqui, Carla. A Carla é de Goiânia. Carla Ah, Zanini, ela é uma advogada muito conceituada em Goiânia. Ela foi presidente do instituto que eu ajudei a criar em Goiânia. Que esse instituto, Gabriela, a gente criou tomando cerveja no boteco. viu? Simples. Aí, ó, a importância das reuniões presenciais, Pois né? é, a criatividade. Tá É, vendo? tá aí. Isso foi lá nos anos de 90 e poucos. A gente estava num boteco, eu mais uns 4 colegas advogados. Aí ficamos assim, gente, mas a gente precisa criar um instituto científico em Goiânia, sem questões políticas, sem ser OAB, sem ser H. E aí foi que saiu esse instituto. Mas E é assim aí, mesmo, a gente vai e tendo os hoje nossos hoje como incômodos, né? E outras pessoas também têm, e aí a gente vai unindo as ideias e é o vai. inconsciente coletivo da criatividade. E esse instituto hoje tem, né, assim, tá assim, super reconhecido no Brasil inteiro e é muito bom, sabe, ver o instituto assim tão vivo. Você já sabe como é que funciona a minha live, né? Porque a gente já é mais próximo. Então, eu primeiro vou dar bom dia a todos que estão aqui. Daqui a pouco as pessoas vão ingressando, que assim vai aquecendo. Eu quero dizer porque eu lhe convidei. O projeto que eu faço, que é um projeto que eu vou deixar ele sempre, sabe? Porque sempre vai aparecer alguém que vai me inspirar, que poderá inspirar alguém.
Então, esse projeto foi criado para inspirar os profissionais. Nesse momento que o direito do trabalho ficou em xeque e ele voltou, não voltou, né? Ele nunca deixou de ser, ele reaqueceu. Bom dia, Lauro, o nosso colega Bom do dia. núcleo, que é uma graça, que me ajuda bastante. Lauro, eu quero agradecer muito você ter revisado meu artigo, viu, Lauro? Na frente de todo mundo, porque a Gabriela me ajudou também nesse artigo. Gente, esse artigo me deu muito trabalho, Gabriela, mas muito trabalho. Eu fiquei assim, acho que uns 5 dias dormindo 2 horas da manhã. Mas é, né? Porque aí a gente vai pensando, aí a gente para de escrever, aí lembra de algum outro enfoque que você não deu, Não, aí não é que eu volta. tenho uma certa diferença de. Eu faço a pesquisa, aí vai montando na mente, né? Primeiro eu discuto com as pessoas, como eu fiz, né? Aí depois vai montando na minha mente. Mas eu só consigo escrever quando eu faço a imersão. E eu não faço outra coisa. E diante dos trabalhos que a gente vai fazendo, acaba que não é possível. E aí, em razão do feriado, eu pude fazer a imersão. Então, eu tive menos tempo que eu podia, né? Mas Uhum. mas assim, eu acho que ficou razoável, né? Porque a gente nunca acha que ficou bom, né? Então, aí esse projeto é isso, é inspiração, trazer novo vigor. E eu escolho os profissionais que me inspiram, não tem um requisito assim, é porque são bem-sucedidos profissionalmente, ou porque isso, não. A minha motivação é a inspiração. E você me inspira bastante, porque você é uma jovem, você é uma menina, comparando comigo, você é uma menina, poderia ser minha filha, né? Com certeza você poderia ser minha filha. É uma jovem e que tem uma perspectiva muito séria em relação à ciência. E você fez um recorte na sua dissertação, que eu li quase toda. Sério, eu li quase toda. Um recorte de dados, e que geralmente é muito árido e ruim de ler. E você conseguiu fazer com que ele não fosse. Muito obrigada, fico muito feliz É de saber, verdade. porque eu acho que era uma das minhas maiores preocupações, assim. Eu penso que muitas vezes a gente, dentro da academia, a gente conversa com a gente mesmo, né? Eu acho que a maior É, dificuldade da é academia é verdade. falar com a população. Então, assim, o que eu vejo mais difícil é que, às vezes, a gente pega muitos textos que a gente mesmo tem que ler umas 2, 3 vezes o mesmo parágrafo para você conseguir entender o que a pessoa tá dizendo Uhum. naquilo. Para mim, isso não é efetivo. Eu quero Não. conversar com todo mundo. Eu quero que alguém que não seja da área do direito consiga ler o que eu estou escrevendo e entender. Porque, para mim, se alguém não consegue entender o que eu estou falando, alguma coisa está Hum. errada comigo, né? Com o meu trabalho. Então, eu fico feliz que você tenha achado, assim, fácil de ler. Porque foi uma intenção, A era uma preocupação. perspectiva sua foi efetivada. Porque quando eu ousei escrever esse artigo, porque foi uma ousadia, não era a minha área de atuação, né? Eu nunca me pesquisei sobre o menor. Não que eu não tivesse o olhar, né? Mas eu nunca pesquisei. Minha área de atuação é teoria geral e processo. Então, assim, minha pesquisa no mestrado foi relação entre as fontes no direito do trabalho, né? É bem profundo, mas é teoria geral. E Exato. agora minha área de pesquisa são princípios. E foi bom, porque eu já tenho um princípio ali, internacional. Porque meu tema são os princípios internacionais do direito do trabalho. E, e essa pesquisa já ganhei, encaminhei, né, na pesquisa de doutorado. É certo que nada que eu escrevi no meu artigo vou poder usar. Uhum. Mas, de qualquer forma, é um princípio. O princípio eu posso falar, né? Exatamente, serve de inspiração, né? Até porque se a gente pensar que fala-se que a primeira lei de tratar de direito do trabalho no mundo foi o Pius Act lá de 1802 e que vai trazer a questão da proteção da criança, a gente vê que o direito do trabalho surge exatamente com Com a essa proteção. preocupação Então, de imagina que proteção de criança. agora só que eu vou ter que pôr outro jeito de escrever, eu vou ter que ficar olhando meu artigo, Lógico, lógico, porque super é progresso. novo, né? Então, o meu tema é os princípios. Porque quando eu fui escolher o tema, o professor falou assim: Patrícia, existe o Plá Rodrigues que escreveu sobre os princípios do direito do trabalho. Ele não especificou os internacionais, então você vai fazer um recorte. Aí é inovador. Então, aí eu já tenho um princípio, né?
que é da proteção da criança, que é internacional mesmo, é o mais internacional dos internacionais. Ainda mais Né? se a gente considerar agora a Convenção 182, né, ratificada por todos os membros da OIT, a única convenção da OIT, aí a gente ainda tem mais noção dessa importância desse princípio de proteção de crianças no nível internacional, né? Não, e além disso, tem a questão da Convenção 117, que antecede, ela fala da proteção. Você sabia disso que o Brasil ratificou, que eu descobri recentemente, que eu até queria te contar sobre isso. Olha, depois eu vou te falar até o artigo. Não, me manda sim. A 117, que foi ratificada, também faz remissão ao trabalho infantil, à proteção da criança, que me surpreendeu há 50 anos. Olha isso. E aí agora eu vou ter que fazer eu vou ter que pegar todas as convenções, de qualquer forma eu tenho que fazer isso para eu aferir alguns princípios. E aí eu vou. Então, assim, foi muito legal ter feito essa aventura, porque eu já também trabalhei para o meu doutorado. É certo que eu não vou poder usar o que eu escrevi, porque é tudo novo, né? Então, não posso fazer nenhuma menção ao meu artigo. Né? Mas já serve de base, né, de inspiração É, para encontrar então, o caminho. então, assim, o que eu te trouxe assim, porque ver uma jovem talentosa, porque você, além disso, é muito talentosa. Você tem presença para falar, você é forte, você é disciplinada e você é grata. Eu percebi que você é muito grata às pessoas que te ajudaram. Gratidão é uma coisa que me inspira muito, sabe? Porque a minha inspiração, como eu te falei na minha escolha, não é a capacidade só da pessoa ser um bom profissional, é a capacidade de ser humano no profissional. E você tem isso. Eu acho isso muito bonitinho. Você deve ter tido um bom berço familiar, que me passa muito isso, sabe? Minha Isso. família me apoia bastante, posso dizer com Isso toda foi uma certeza. coisa que na sua escrita, no seu jeito de se posicionar, na sua tranquilidade com isso, passou. Então, assim, eu te admiro muito, você me inspira e eu trouxe para você inspirar outras pessoas. Então, eu quero que você conte a sua história, sabe, as suas escolhas, porque aqui, nessa live, mais importante é a história do profissional. É isso. Vamos para a sua história? Vixe. Sabe que quando eu falo, assim, eu começo a pensar, assim, muitas vezes eu falo isso, muita gente não acredita, mas no começo da minha graduação, eu nunca me interessei por pesquisa. Eu fui me interessar, na verdade, nem foi por interesse, assim, foi porque eu precisava fazer o TCC lá Todo mundo no quarto precisa, né? ano do direito, né? Exatamente. E aí, quando eu cheguei no quarto ano que eu precisava apresentar um projeto de trabalho de conclusão de curso, eu pensei que eu poderia fazer isso porque era uma obrigatoriedade, e aí ia ser muito chato, porque eu ia fazer porque eu precisava daquele trabalho para, enfim, para eu ter o diploma, ou eu podia fazer de uma forma que fosse legal para mim e que eu achasse que fosse, de fato, contribuir com alguma coisa para a sociedade. E foi aí que eu comecei a pensar no tema. Na época, eu já tinha tido aula de Direito do Trabalho, mas até então eu não tinha escolhido a área como uma área de atuação, e eu estava tendo aula de processo do trabalho. E aí é um pouco estranho, né? Porque eu pesquiso em direito material, mas Direito o que me material. inspirou a começar a pesquisar Mas você direito trabalho sabe foi que processo. isso é um equívoco. O processo de trabalho, o processo em si, ele é muito teoria geral. As pessoas não conseguiram entender isso ainda. Então, eu mesma nunca pesquisei em processo, né? Enfim, até agora no mestrado, no doutorado. Porque ele é a efetivação Pretendo do um direito dia. material. Exato. Mas foi no processo de trabalho. Até então, que aí você falou até de gratidão e tudo mais, que eu já te passei o contato, foi a época que a professora Eliana me dava aula lá na Unesp, de processo de trabalho. E ela é juíza do trabalho, e ela era e ainda é coordenadora de um juizado especial Sim, da eu a infância e convidei, ela fala lá adolescência. comigo, porque você fez essa gentileza de me apresentar. Ela é uma graça. Ela é E além incrível. disso, tem um embasamento que eu tinha visto, né, ela falar em dois
com um congresso e um outro seminário que você estava, e aí eu a vi, que guerra, né? Que garra, né? Que coisa, que é uma guerra que ela bate todos os dias para isso, né? Ela é ótima, assim. E aí eu tive aula com ela de processo de trabalho e ela comentava algumas vezes sobre esse juizado. E eu nunca tinha ouvido falar de um juizado especializado em matéria de criança e de adolescência no âmbito da justiça do trabalho. Até achei interessante também. Então, porque até então eu nunca tinha ouvido falar. E aí eu fui conversar com ela sobre a possibilidade dela me orientar. À época eu até tinha um outro tema, tinha esse do GEAS e um outro tema. E aí fui falar com ela para ver o que ela achava. Ela falou, Gabriela, você que tem que escolher. Engraçado que eu até achei que ela fosse dar uma opinião, mas não, ela falou, a mas escolha é sua. ela é muito cientista, né? Não tem jeito. A escolha é sua, e aí você escolhe e a gente conversa depois sobre um recorte e tudo mais. E aí eu acabei escolhendo fazer sobre o GEAS, até porque eu poderia ir lá conhecer, né, presencialmente e fazer uma abordagem mais empírica, o que eu não conseguiria fazer numa outra temática. E até porque, olhando para trás hoje, eu vejo que o que eu não gostava da pesquisa... Era falta de... Era exatamente ser uma pesquisa totalmente teórica. Eu não achava graça. Não que não seja importante, é muito importante, mas eu não gostaria de fazer uma pesquisa que fosse... Não é o seu jeito, né? Exatamente, não é o meu perfil. E aí eu vejo hoje que era por isso que eu não gostava muito de pesquisa, porque eu via muita pesquisa teórica, a maioria do que a gente produz dentro do direito é pesquisa teórica, e do mesmo jeito que a gente tem muita coisa também que não é de qualidade, né? E aí... O que eu via era basicamente, isso principalmente quando a gente ainda está na graduação, que a gente ainda não entende muito como é que é pesquisar, não que não hajam bons pesquisadores também na graduação, mas enfim. O que eu via era que basicamente as pessoas pegavam, liam um monte de coisa e faziam um copia e cola basicamente daquilo que eles liam. Então, assim, era vários parágrafos falando várias coisas que outros autores já tinham dito. E eu não queria que fosse um trabalho assim, eu queria que eu pudesse falar. Opinasse. E você opina, né? Porque, afinal de contas, o trabalho é nosso, né? A gente tem que aparecer. Né? Não necessariamente a gente precisa ter um recorte teórico, enfim, uma referência teórica, né? A gente pode ser o próprio referencial teórico do nosso trabalho. Eu entendo isso hoje, né? Obviamente lá na graduação. E como que você conseguiu se atrever nisso, com essa base tranquila? Então, acho que foi muito do apoio dela, assim. Ela me explicou como funcionava o GEA. Eles tinham, lá no GEA de Franca, ele foi implementado porque eles tinham muito pedido de autorização para trabalho abaixo da idade mínima lá no juizado. E foi por isso que ele foi instalado especificamente em Franca, porque na justiça comum o juiz autorizava esse trabalho, e eles entendiam que esse trabalho não deveria ser autorizado abaixo da idade mínima prevista na Constituição. E aí eles tinham um formulário que os responsáveis, enfim, preenchiam quando faziam esse pedido de autorização. Então, lá nesse formulário tinha a idade da criança, do adolescente, tinha todos os documentos, tinha a questão do porquê que estava pedindo a autorização do trabalho, para que precisava aquilo, tinha a questão de renda familiar. Na verdade, a gente colocou depois, não tinha um campo de renda familiar, mas com a pesquisa a gente viu que seria necessário, então a gente tinha esse recorte também. E o que eu fiz nessa pesquisa de iniciação foi tabular todos esses formulários para identificar quem eram essas crianças, muito parecido com o que eu fiz no mestrado. No mestrado eu ampliei para todos os GEAs. Não, ali você já aprofundou mais, né? Já fiz para todos os GEAs e também considerando que foi formidável, né? Então. Mas eu já tinha essa base do que eu tinha feito em Franca. Sim, sempre. Né? Por exemplo, a minha monografia da pós, né, foi já o começo do meu mestrado. Sempre assim, né? Geralmente a gente tem uma tendência, né, de seguir naquilo que a gente vem trabalhando. E aí eu fiz, então, a tabulação de todos esses pedidos de autorização para identificar quem eram essas crianças, do porquê que elas queriam trabalhar, né? E qual havia sido o encaminhamento dado, né? Que é o projeto lá de Franca, que eles não autorizam nenhum tipo de trabalho, eles encaminham para pré-aprendizagem. E depois os adolescentes, né, que têm idade para trabalho, são encaminhados também para vagas de aprendizagem. Porque se entende que, enfim, que é adolescente, né, criança nem tem direito a trabalhar,
mas que adolescente tem o direito ao não trabalho e quando já tem uma idade, que ele tem direito a um trabalho seguro, enfim, que o mantenha dentro da É o que escola. na Itália que eles falam, mas eles fazem remissão à Unicef, né? É o labor work e o child work e child labor, né? Que é essa distinção, né? Que é uma É. coisa muito importante. E aí eu parti daí, né? Conhecendo, já ia da sala de aula, e aí eu conheci pessoalmente em Franca. E aí, quando eu pensei em fazer um mestrado, eu falei, poxa, eu vou ampliar, porque eu quero entender como é realizado o trabalho de todos os GEIs no estado de São Paulo, que são 10, né? Para entender como eles atuam. E aí, tanto judicialmente como extrajudicial, porque acho que a principal atuação dos GEIs tem sido extrajudicial, né? É, Essa função do nossa, juiz de sair maravilhosa, do gabinete e entender que tem maravilhosa. uma vida ali fora, né? Enfim, e como ele pode atuar com os outros órgãos de proteção, da rede de proteção, para efetivamente conseguir erradicar o trabalho infantil. E aí o que eu fui percebendo é que se a gente não atua em rede a nível municipal, porque as características de trabalho infantil mudam de um município para outro, porque logicamente está relacionado com a economia do lugar, não dá para a gente pensar numa ação geral de erradicação do trabalho infantil, porque as características são muito diferentes de região para região. Sim. Se a gente não atua organizadamente juntamente com essas outras redes de proteção, o judiciário sozinho não vai dar conta. Então, Não. se a gente não fizer São isso, a gente vários, não né, vai. ramificações importantes, né? É, Por exemplo, na Itália, os sindicatos funcionam como executores para auxiliar no menor aprendiz, que eu acho que o único diferenciador. Sindicatos, as federações, tudo para ajudar no trabalho do menor aprendiz. Então, é engraçado a gente ver como que foi essa construção, como você disse, como um princípio internacional, foi uma construção no mundo todo, né? Logicamente, eu não conheço a realidade da Itália tão perto, mas aqui a gente vê, né, como foi essa construção. Como crianças, antes da Constituição de 1988, não eram sujeitos de direito. Isso. Mas isso na Itália aconteceu com a Constituição deles também. Ela não tinha essa voz, né? Essa voz. Não, Então, exato. É o que a gente chama da teoria da doutrina penal do menor, né? Que é o termo que a gente muito escuta, né? Menor. Que antes de 1988 a gente tinha a lei do menor, né? O Código de Menores de 1927. Depois a gente teve um outro Código de Menores também, que ia falar lá no artigo 1º que o sim. menor era o abandonado e delinquente. Então, E aí, lá a na Itália partir. não tem esse conceito, né? Porque não existiu Então, essa lei que atrapalhou lá. Eles falam o lavoro do minore. E sem nenhum pudor, porque não tem uma lei que faz essa destruição, né? Então, mas aqui no Brasil a gente vê que, embora a Constituição, né, já seja um pouco antiga, né, lá de 88, a gente ainda encontra inúmeras sentenças que usam o termo menor. Mas Sendo eu que a não acho Constituição, errado também, não. Só que juridicamente, acho que mas agora juridicamente foi abolido o termo, né? foi, Não foi, existe foi. mais menor, porque traz todo esse estigma, né? Hoje a gente A fala de própria criança e Itália alterou adolescente. também para criança. A própria Itália fez isso. Porque traz isso. Mas até hoje a gente encontra, e não é difícil, na verdade, a gente encontrar até notícias de jornal, né? E que trazem todo esse estigma de abandonado em delinquente. Porque quando a gente vai ver algum adolescente que comete alguma infração penal, a gente vai ver que o jornal vai tratar como menor. Né? Mas se algum adolescente eventualmente faz alguma coisa boa, cria algum Ele projeto fala científico, adolescente. vai falar de adolescente, né? Olha, eu não A tinha gente vê percebido que isso. Olha eu, isso. eu não tenho aqui fácil, mas a gente tem inclusive uma notícia famosa no jornal que fala exatamente isso, que era um menor que assaltava um adolescente. Menor assalta adolescente. Então, Então, traz todos os dois são todo. menores. Qual o Todos são critério? adolescentes, né? E todos são adolescentes Mas o também. que é o delinquente, É o menor, entendi. ele ainda traz todo esse estigma dessa lei, né? E por isso que quando a gente vai falar, hoje a gente não usa, procura não usar o termo, mas é comumente usado, né? Isso eu tô falando para quem atua na área da infância e da adolescência. Mas, tecnicamente, até mesmo pelo judiciário, é utilizado, né? Mas traz todo esse estigma. É importante a gente saber que a partir de 88, crianças e adolescentes passaram a ser
enfim, o centro das preocupações constitucionais, porque a gente vai Sim, ver lá no artigo maravilhoso. 227, que vai falar que é dever da família, do Estado e da sociedade, então veja, é dever de todo mundo, Não é só é de um, né? priorizar com Não, e essa decisão absoluta prioridade. recente do ministro Celso sobre não. Você vê, Nossa, né? A gente precisa discutir até hoje uma que a ridícula. emenda constitucional lá de 98 foi constitucional, né? Que aumentou a idade mínima para o trabalho. A Que gente ainda absurdo. tem que discutir que crianças e adolescentes não podem trabalhar se não tiverem, enfim, uma idade compatível, enfim, uma proteção adequada. A gente vê que a gente avançou muito pouco, né? Eu fico pensando se a Constituição fosse, se a gente fosse redigir a Constituição hoje, se a gente conseguiria aprovar o artigo Não, 227. não, Eu imagino que não. não. Que foi, Aliás, na eu acho verdade, uma que. iniciativa popular, né? O artigo 227 foi inserido na Constituição por iniciativa popular. Mas aí eu fico pensando se hoje a gente conseguiria ter um artigo 227, eu acho que Eu não. acho que vários artigos eu acho que não conseguiríamos. Porque a nossa Constituição ela tem um âmbito social que naquela época assim, era no mundo. Passou um ano e já começou o neoliberal a avançar. Então, Então, hoje eu acho que a gente não conseguiria aprovar o 227. Prova disso é que a gente tem inúmeros projetos de emenda constitucional para diminuir a idade mínima do trabalho, né? que absurdo. Embora a decisão do ministro Celso de Mello venha a reafirmar a constitucionalidade, a gente tem, inclusive a mais recente foi proposta nesse ano, é a PEC 2 de 2020, proposta pelo Nossa. deputado Kim Kataguiri. E aí, enfim, eu tenho diversos outros projetos apensados, não é só esse, que visam diminuir a idade mínima para 14 anos. Idade mínima para trabalho de 14 anos. É Então, porque nas convenções internacionais é permitido nos países que estão em crescimento 14 anos, né? Aquela história que ainda tinha. Então, eles têm essa base, né, para poder. Mas isso eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que só se a gente vacilar. Acho que isso não passa. não, acho difícil também. E veja, a Convenção 138 vem trazer a idade mínima de 14 anos em termos excepcionais. Porque ela Sim, vai falar que a idade, de todo modo, não deve ser inferior a 15, né? E sim, lá no artigo 1º ele vai falar que os países podem mudar essa idade mínima se for sim. para aumentar. Ou seja, a gente tem ali um princípio Nós claro já do princípio do não conquistamos. retrocesso. Exatamente, nós já Exato, o princípio do conquistamos não isso, é diferente. retrocesso. É o não retrocesso. A gente Certo? já tem uma idade maior, a gente pode mudar se for para aumentar. Se quiser Sim, aumentar a idade concordo mínima do trabalho, plenamente. pode mudar, porque vai Sim, melhorar a condição daquele trabalhador. Agora, para diminuir, não. E a OIT tem um caso interessante no Comitê de Peritos da OIT da Bolívia, que a Bolívia tinha uma idade mínima para o trabalho de 14 anos, então ela já estava nessa exceção, que, enfim, é só para quando as economias estão em crescimento, enfim. Exatamente. Ela já tinha e eles diminuíram para 12. E o Comitê de Peritos da OIT sinalizou que essa mudança não seria possível, que a gente não poderia diminuir a idade mínima para o trabalho, enfim, já estava nessa exceção também. E a Bolívia voltou atrás, né, nessa questão e voltou para os 14 anos. Então, veja, pelo menos a gente já tem essa sinalização da OIT que essa diminuição não é possível. Aqui eu imagino que também não passaria, né? Não Eventualmente, se passaria. passasse, o Supremo deve derrubar por inconstitucionalidade. Exatamente, por causa da Constituição. Então, aí você fez essa pesquisa no mestrado, com essa base mais alargada, com mais conteúdo, que eu li, né? E, e aí, e o no doutorado? Então, o doutorado, de certa forma, ele se distancia um pouco dessa questão, não completamente, mas se distancia um pouco. No meu doutorado, eu vou falar sobre esportes, esportes eletrônicos. E aí, a minha grande preocupação foi porque, na verdade, eles, enfim, se começa, né, a jogar e a jogar também profissionalmente muito jovem. A minha preocupação desde o começo foi essa, né? Então já tem a preocupação do trabalho De infantil. que até num primeiro momento a minha intenção era dar um recorte para falar exatamente da proteção do adolescente nesse cenário de esportes. Mas a gente tem pouca bibliografia sobre o caso e aí eu percebi que eu precisaria dar um passo para trás antes e visualizar o cenário no geral de esportes para depois adentrar nessa questão Mapear, específica. né? Imagino que vá ser um capítulo da minha tese, essa questão de proteção de adolescentes nos esportes, mas ela não é a temática geral exatamente porque a gente tem pouca coisa ainda no Brasil.
Na verdade, no Brasil, texto científico a gente tem praticamente nada. O que a gente vai ter mais é na França e na Itália um pouco também. Mas é Aí uma quando eu for à Itália, se você construção precisar de bem... alguma pesquisa, estou à Ai, pode disposição. deixar, Eu vou lá, compro os livros para pode você, porque deixar. a gente, você me fala, ó, Patrícia, tal autor, eu, Pode né? deixar. Porque vai ser um desafio um pouco maior, porque de fato é pouca coisa. Mas vai ter uma intersecção com esse tema e, de algum modo, um pouco mais afastado, saindo um pouco do GES, saindo completamente do GES. Sim, mas natural, você é uma pesquisadora, você tem que avançar, né? É, exatamente. Deu uma Você tem que dorzinha no ir. coração de largar. Eu Ah, até é? pensei em um outro projeto no sentido de continuar, mas aí achei que fosse melhor ir para o cenário de esportes, enfim. Não, porque assim, a gente como pesquisadora, a gente também tem que trazer algo novo, né? Não, ainda mais no doutorado, né? Que É, tem a inovação é e igual o meu mais é caso. necessário. Apesar de ter os princípios processuais internacionais, eles estão espaçados, eles estão por detrás de algumas questões. Então a gente tem que trazer algo novo, né? Não dá para fazer diferente, né? Então Porque, sigo no doutorado, mas ainda me atualizando das questões relativas ao GEIS, sempre que possível. mas você vai ser esse ícone, né? Por isso que é legal isso num jovem quando sabe escolher. Porque você fez uma escolha numa questão que já existia, mas que ninguém falava, ninguém divulgava. Então, Até isso. porque era muito novo, né? Eu fiz a minha pesquisa, esse meu projeto de TCC do GEA de Franca. Eu montei o projeto em 2015 e defendi em 2016. O GEA de Franca foi instituído em dezembro de 2014. Pois é, então, Então era você muito teve a novo, né? visão, você teve É, essa visão, né? Que é isso que é o legal, né? Esse radar, né? Esse radar é importante da criação, né? Que eu chamo de inconsciente coletivo da criatividade. Você tem um radar e que você vai acessar esse conhecimento, né? E aí agora você também é professora. Conta um pouquinho para nós. na verdade, eu sou pesquisadora, né? Eu ainda não dou Ah, aula. não, eu pus professora achando que você já. Não. A gente, Ah, geralmente, você defende o mestrado, todo mundo começa a te chamar de professor, né? é, é. Mas não, eu ainda não. Por conta da pandemia, na verdade, foi muito difícil, né? Mandei meu currículo, na Não verdade, para consegue. algumas universidades, mas ninguém está contratando por conta da Não dá, pandemia. porque Enfim, eles fizeram. EAD, Eles estão usando uma aula para vários, né? Então eles estão exatamente. economizando. É, Mas enfim, quero seguir a carreira acadêmica. Por enquanto, sigo a carreira acadêmica na área de pesquisa e me dedicando totalmente ao doutorado. Na verdade, no mestrado eu nem poderia, né? Até porque eu tinha bolsa de dedicação sim, exclusiva. Estou, na verdade, encaminhando o projeto de bolsa e se tá eu conseguir a difícil, né? bolsa, também vou me manter como pesquisadora. Mas é algo que eu quero, né? E aí, nas horas vagas, continuo estudando, porque eu estudo para concurso, né? Ah, Então, você sabe que na hora que você começou a falar, eu fiquei olhando assim, ela vai ser juíza. É eu isso que quero você muito. quer? Eu quero muito Então, ser juíza amiga, do vai trabalho, acontecer. Que eu mas olhei para você, eu nunca conversei com você, eu tive essa percepção. Então, vai concretizar. Pode ficar tranquila, mais cedo ou mais tarde. eu espero, né? Embora a área trabalhista esteja um pouco complicada, né? Em termos de, enfim, Não, orçamento mas e tudo previsão acontece de na hora certa. Enquanto você estuda, vem a vaga. espero, viu? Porque Vai ser. é o que eu quero. É o que eu quero. Agora a gente já pode entrar no tema? Ah, A gente claro. já começou o tema, né? Já começamos, né? Porque a sua história é o tema. Mas é que, assim, é importante a gente fazer esse recorte do período da pandemia, da gravidade que está acontecendo com as crianças e os adolescentes, né? E esse recorte é muito importante. O que você tem para nos dizer? Então, eu acho que é um recorte importante, mas eu defendi o meu mestrado em setembro de 2019, né? Já fez um ano. Lá no fim do meu mestrado, eu já concluía que a gente estava diante de uma desestruturação de políticas públicas de combate ao trabalho Sim, infantil. É sim. bom entender que a nossa situação já era muito ruim. Grave antes. Já era muito ruim. A pandemia vai vir e provavelmente vai intensificar essa situação. E eu digo isso porque a gente ainda está na pandemia. É difícil a gente discutir qual que vai ser o cenário, porque a gente ainda está dentro do cenário, né? A gente ainda não tem muita A gente está possibilidade no de fazer cenário. uma análise de dados e tudo mais.
provavelmente vai impactar, a gente já tem até algumas pesquisas que indicam isso, vai agravar, vai. Mas é importante que a gente entenda que o cenário já estava ruim antes. Porque senão a gente vai colocar a culpa toda na pandemia, sendo que não é verdade. Né? A gente já trabalhava com dados de trabalho infantil lá da PNAD de 2016. Então, a gente está em déficit aí de atualização de números de trabalho infantil desde 2016. PNAD seria o quê? Para esclarecer para Pesquisa todas as pessoas. Nacional de Amostras a Domicílios. Isso, E essa bem. contínua, porque, enfim, é uma forma de abordagem do IBGE. Ela que publica os dados de trabalho infantil Mas no qual é o Brasil. lugar de pesquisa que você mencionou numa palestra que não está mais dando informação? Vou mencionar também. Aí é dados de fiscalização de trabalho infantil. Olha que absurdo. Que é o CIT, que era o Sistema de Informações sobre Focos de Trabalho Infantil. É super complicado. Se você colocar no Google, você não vai achar a plataforma. Eu consigo achar a plataforma porque eu tinha deixado salvo o link do site, eu entro lá, mas se você pesquisar qualquer coisa dentro dessa plataforma, ela não retorna mais nenhuma resposta. Então, ela foi Existe alguma coisa que substituiu? Não. A gente tem uma aba lá no site do Ministério da Economia que vai falar sobre fiscalização de trabalho infantil, só que quando você entra nessa aba, você vai ver que ela está escrita em construção. Então, ela não está... Será que não cabe uma ação popular? Então, a única forma que a gente consegue esses dados é pela lei de acesso à informação, é pelo site de acesso à informação, que, sinceramente, eu tenho que ver se ainda está no ar, porque por conta todos esses ataques de hackers, eu sei que alguns sites do governo, por enquanto, não estão mais no ar, né? O CNPq mesmo ontem estava fora do ar, então não sei se a lei de acesso à informação, se o site de acesso à informação vai estar no ar por conta desses ataques. Mas, enfim, era a única forma que a gente conseguia de acessar dados de fiscalização de trabalho infantil, era por essa plataforma que não existe mais. Ela existia até 2018, que foi quando eu coletei meus dados, até quando 2019, quando eu defendi, ela ainda estava no ar. Agora, quando a gente procura por ela, ou quando a gente vai fazer alguma busca nela, ela não retorna mais nenhum dado. E essa aba no site do Ministério da Economia também está em construção. Então, veja, a gente não tem dados públicos de fiscalização de trabalho infantil no país, embora seja, né, dado público, tanto é que a gente consegue pela lei de acesso à informação. Os dados que a gente tem de números de trabalhadores infantis são lá de 2016. E aí, é importante frisar que essa PNAD de 2016, ela teve uma mudança de metodologia na coleta de dados, que foi muito criticada à época. Eles excluíram dos números totais de trabalho infantil as crianças e os adolescentes que trabalhavam para consumo próprio. Como se crianças e adolescentes que trabalham para consumo próprio não fossem trabalhadores infantis. E aí o número que a gente tinha lá dava uma impressão de uma diminuição muito grande no número de trabalho infantil no país, sendo que de fato ela nem aconteceu. Então, para a gente ter uma noção exata desses números, a gente precisava somar os dados totais mais os números de crianças e adolescentes que trabalhavam para consumo próprio, que daria 2,4 milhões de crianças e adolescentes trabalhando. Nossa, quanto? 2,4 milhões no Brasil. Mas veja, isso é de 2016. A gente não tem como afirmar que essa é a realidade atualmente. Imagino que pela pandemia a gente vai ter um aumento nesses números. Mas a gente não tem como saber como esses números progrediram durante os anos, né? De 2017, 2018, 2019, porque não foi feita pesquisa. Esse ano, o Fórum Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil já emitiu uma nota cobrando o IBGE na publicação desses dados. O IBGE já se manifestou que vai publicar esses dados até o fim de 2020, mas aí a gente tem que esperar para ver se de fato eles vão ser publicar, né? Exato. Por que, né? Não se quer publicar, porque não se faz pesquisa, enfim. E além disso tudo, a gente teve cortes orçamentários muito grandes à época, quando ainda existia o Ministério do Trabalho. A gente teve em 2017 um corte de 70% das verbas que eram destinadas à fiscalização do trabalho. Então, veja, é um impacto que não é um impacto que tem somente nas fiscalizações de trabalho infantil, a gente está falando de fiscalização de trabalho escravo. No geral. E nas fiscalizações de legalidade trabalhistas no geral. Então, a gente teve esse corte orçamentário. Depois, a própria extinção do Ministério do Trabalho. Que lá doeu até meu estômago. Que lá doeu até o meu estômago. Eu senti assim um murro na boca do meu estômago no dia 1º de janeiro. É bastante simbólico, né? A gente extinguir o Ministério do Trabalho e colocá-lo dentro do Ministério da Economia, né? Algum recado a gente tira disso, né?
Um recado, para mim, nem é recado, né? É um murro na boca do estômago. Eles fizeram Exatamente. de propósito, para enfraquecer as bases, né? Só que Exatamente. está invertendo agora, né? Graças. A gente está Então, invertendo. se a gente tinha um orçamento para um ministério, agora a gente tem um orçamento para uma pasta, né, dentro do Ministério da Economia. E somando a tudo isso, a gente tem o menor número de auditores fiscais do trabalho em exercício em mais de 20 anos. A gente não Sim. tem concurso para auditor fiscal do trabalho, salvo engano, desde 2013. E aí eles vão aposentando, né, vão deixando a carreira. E hoje a gente tem um número super baixo de auditores fiscais do trabalho. Eu tenho também os dados, falo disso na minha pesquisa. O menor número em exercício. Então, não dá para falar que o número de auditores fiscais não vai impactar de alguma forma Lógico, nas ações fiscalizatórias, né? lógico, lógico. E até a mesma falta de verba, né, que é destinada a eles. Então, veja, isso é um cenário que a gente tinha pré-pandemia. E Eu não deve estou ter. falando disso na pandemia. A gente já tinha todas essas complicações antes da pandemia. A pandemia veio somar mais um complicador dentro dessa relação que já era imensamente complicada. Uhum. Então, é importante que a gente tenha essa noção para que a gente não fale lá no final da pandemia que os números de trabalho infantil aumentaram por conta da pandemia. A pandemia pode até ter influenciado, mas ela não foi, enfim, a única causadora disso, porque a nossa situação já era muito complexa. E aí, na minha pesquisa de mestrado, que eu até concluo, é que a Justiça do Trabalho, em face desse cenário de desarticulação de política pública de combate ao trabalho infantil, a Justiça do Trabalho pode ser, enfim, uma entidade importante para que a gente combata esses retrocessos, pelo menos pelo que a gente vê na atuação do GEAS. Se a gente conseguisse instituir outros desses juizados especializados em outros tribunais, seria importante, um avanço importante para que a gente conseguisse, enfim, tentar mudar essa realidade. Porque, como eu estava comentando antes com você, a gente tem que pensar em mudar esse cenário a nível municipal, né? E aí a gente tendo esses juizados regionalizados já ajuda, né? Muito. Porque aí a gente tem uma Nós consciência de temos no como estado de São Paulo quantos juizados? 10, e todos no âmbito da 10. 15ª região. Todos do TRT E 15. por que o resto do Brasil não copia? Então, a gente teve um problema muito sério aí em São Paulo, né? No TRT2, a gente tinha um juizado no TRT2, que era o Juizado Auxiliar da Infância e Juventude. Eu até pesquiso ele também no meu mestrado. Ele tinha como única competência, diferentemente do GEAS, ele tinha como única competência analisar pedido de autorização para trabalho. Sim. Os GEAS, eles têm competência de analisar, julgar e conciliar todas as ações que versem sobre trabalho, enfim, com Então ele é jogo, mais amplo. criança e adolescente, enfim, e também pedido de autorização para Ele trabalho, também pedido inclui para isso. fiscalização domiciliar, quando a gente vai falar de trabalho doméstico. Então, a competência do GEAS é um pouco maior do que o que tinha aí em São Paulo. E o que acontecia em São Paulo é que a maioria não, todos os pedidos, porque eu faço também essa Triagem. análise no meu mestrado, essa triagem no meu mestrado, eram para trabalho infantil artístico. E é compreensível porque a gente está falando de São Paulo, enfim, as grandes empresas estão aí, é compreensível pela característica local. E aí a gente tinha até então uma nota conjunta dos Ministérios Públicos, Ministério Público Estadual do Trabalho, da Justiça do Trabalho, da Justiça Comum, em que eles, na verdade, recomendavam que a competência para analisar pedidos de autorização para trabalho infantil artístico era da Justiça do Trabalho. Eles acordaram isso, que seria da competência da Justiça do Trabalho. Então, todos os casos que adentrassem na Justiça Comum, eles encaminhariam para a Justiça do Trabalho. Foi uma recomendação conjunta, é esse o nome, recomendação conjunta. A gente tinha em São Paulo e a gente também teve no Mato Grosso. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve alguns problemas em que algumas autorizações para esses trabalhos artísticos foram negadas, porque se considerava que, de alguma forma, as crianças ou os adolescentes estariam violados se realizassem essas atividades. E aí, o que aconteceu foi que a Associação Brasileira de Rádio e TV ingressou no STF com uma ADI, que é a ADI 5326, enfim, que já teve uma liminar proferida pelo ministro Marco Aurélio e referendada pelo Pleno. E aí o ministro entendeu que a competência era da Justiça Comum para a emissão de autorização para trabalho infantil artístico.
trabalho infantil artístico, era da justiça comum e não da justiça do trabalho. E veja, é uma discussão tremenda dentro dessa ADI, porque ela surgiu de uma recomendação. Então, como que uma ação direta de inconstitucionalidade foi proposta em face de uma recomendação? Não era nem lei, nem era o caminho adequado para ser percorrido para uma ADI. Enfim, não foi assim que... Mas a decisão não foi com base na Constituição? Como é que subiu? Então, subiu considerando essa recomendação conjunta. Mas isso não atrapalhou o GEA? Isso não atrapalhou o GEA, Gabriela? Então, era uma recomendação, não era nem uma norma. Então, veja, a partir do momento que é uma recomendação, um juiz que não se sentia à vontade, que se sentia, na verdade, competente para julgar essa... Entendi. Então não tinha esse crivo. Eu entendi esse raciocínio. E entendeu? Que é correto. Do mesmo modo que era o que acontecia em Franca. O juiz da infância e juventude de Franca sempre autorizou esses pedidos de autorização para trabalho, mesmo que não fossem artísticos, ele autorizava esses pedidos e não encaminhava para a Justiça do Trabalho, porque ele se entendia competente. Então, veja, a recomendação não era vinculante. E ela subiu como ADI. Assim, a gente tem um artigo com o professor Guilherme, e ele também publicou outros vários sozinho, que ele fala exatamente abordando essas questões mais, enfim, técnicas da ADI. A ADI subiu, o ministro Marco Aurélio deu uma liminar falando que era para suspender a atuação do Juizado de São Paulo, suspendia a atuação de São Paulo e julgava, e nessa liminar, suspendia a competência da Justiça do Trabalho, entendia que a Justiça do Trabalho não era competente para analisar autorização para trabalho infantil artístico. A partir desse momento que foi suspensa a atuação de São Paulo, obviamente eles pararam de... E veja, só não foi suspensa a atuação do GES porque eles nem foram citados na ADI, proposta pela Então eu fiquei pensando agora, será que não vai atrapalhar o GEA? Eu tô aqui com a cabeça Por enquanto não, quente. porque eles não foram citados na ADI. Eles até Mas é uma decisão do STF. Diversos relatórios de autorização de atuação do GES foram encaminhados para o Supremo, mas veja, em nenhum momento foi citada a normativa, né, a resolução que instalou o GES no TRT-15. Essa resolução não foi citada pela ADI. O que se cita é apenas a normativa em conjunto, a recomendação conjunto. E aí ele suspendeu a atuação, São Paulo parou de atuar, enfim, passou-se para o juiz estadual. E depois, referendado pelo pleno, essa liminar do ministro Marco Aurélio, né, foi referendada, enfim, a gente teve alguns votos contra, principalmente da ministra Rosa Weber, né, é incompreensível, já que ela vem da Justiça do Trabalho, ela compreendeu que seria da competência da Justiça do Trabalho, mas foi voto vencido, né, pelo menos no referendo aí da liminar, e aí extinguiu-se o juizado lá de São Paulo. Mas veja, o juizado de São Paulo tinha competência só para autorização de trabalho. E todas as ações que se propunham em São Paulo eram de trabalho infantil. Então, a atividade, de fato, não tinha muito como continuar, a não ser que eles pensassem em instituir esses juizados por resolução, como foi feito no TRT-15, e com essa competência pouco mais larga, né? E aí de julgar todas as ações e não só a autorização. Então, os GEAs, eles seguem normalmente, e inclusive em pedidos de autorização para trabalho, quando não está vinculada à questão de trabalho infantil artístico, trabalho normal. Ah, então eles fazem... Ah, que ótimo. Os GEAs ainda... Ah, foi inteligente. Porque aí sai dessa questão dessa DIN. Saiu da questão da ADI. Eles excluíram da resolução a competência para trabalho artístico e seguem o trabalho deles. Então, assim, a gente poderia pensar nesses outros juizados se a gente pensasse mais ou menos nos moldes do que é realizado no TRT-15. Eu sei que outros TRTs já se interessaram, eu não vou lembrar agora qual que era. O Dr. João Batista, que é o presidente do Comitê de Erradicação do Trabalho Infantil no âmbito do TRT-15, ele já havia comentado que tinha um outro tribunal que estava estudando fazer essa instalação, mas veja, teria que ser mais ou menos nos moldes do que é feito no TRT-15. Vejo que a ADI talvez tenha limitado um pouco a atuação de outros tribunais no sentido de falar. Corta, né? Corta a onda, né? Exato. Falando de uma forma mais simples. Agora, no dia 13 de novembro, a gente vai ter um evento lá no TRT2. Eu vou estar no evento, a professora Eliana também vai estar. E aí a gente vai falar um pouquinho e eu vou sobre... assistir. Ah, por favor.
ela vai falar sobre a atuação dos GEAs, na verdade. Eu não vou falar sobre a atuação dos GEAs, eu vou falar sobre a atuação dos auditores fiscais do trabalho nessa minha coleta de dados do mestrado. Vou fazer uma exposição nisso, mas ela vai falar dos GEAs e o juiz que foi o titular do juizado da infância e da juventude lá do TRT2 também vai falar um pouco sobre como eles trabalharam. E talvez seja importante para eles tentarem aí, quem sabe, repensar na ideia de instituir de novo um juizado muito semelhante ao que é feito ao TRT15. Talvez saia disso o evento, não sei muito bem como que... Vai depender da discussão. É. E nesse caminho agora, apesar de nós termos poucos dados do governo, o que você tem em razão da pandemia para nos Então, trazer? a gente fez, né, uma breve pesquisa É lá isso que eu no quero núcleo, trazer. É, isso que eu para quero. a gente entender um pouco de como estava sendo essas fiscalizações. E aí o que eu fiz, na verdade, foi entrar em contato com o Ministério da Economia por meio do portal de acesso à informação do cidadão e pedir que eles me mandassem os dados dos últimos 3 anos de fiscalização de trabalho infantil. Que a gente tinha, até anotei aqui do lado para ficar mais fácil de consultar, é que em 2018 a gente teve 737 ações de fiscalização de trabalho infantil no Brasil 2018. todo. 2018. E isso são ações efetivas, ou seja, são as ações de fiscalizações que de fato encontraram trabalhadores infantis. Eles fizeram outras ações que não encontraram, mas essas foram as que encontraram trabalhadores. Em 2019, esse número passou para 631, então veja, a gente já diminuiu. E em 2020, até julho desse ano, a gente tinha tido 147 ações de fiscalização do trabalho infantil no país. O que eles me passaram é que eles agora estão, por conta da pandemia, eles estão focando em ação de proteção à adolescente. Isso quer dizer que a gente não está falando de trabalho infantil, a gente está falando de adolescente que está trabalhando licitamente. E aí eles vão verificar se as condições de trabalho desses adolescentes estão dentro da legalidade ou se por conta da pandemia, enfim, dos riscos de contrair coronavírus, se eles deveriam ser afastados do trabalho. Então, essas são as ações que os auditores fiscais têm se fixado nesse ano. Então, também é uma justificativa para os baixos números de fiscalização de trabalho infantil que a gente vai ter. E até porque, como a gente já tinha dito, a gente tem um número baixo de auditores fiscais de trabalho, né? Então, também é significativo que eles tenham que fazer essa escolha, né? O ideal seria que não tivessem. Não dá nem para questionar, né? O ideal seria que eles não tivessem que fazer essa escolha, né? Que pudesse, na verdade, levar esses projetos em conjuntos. Mas, em face do baixo número de auditores fiscais, também considerando o orçamento, né? A escolha feita pela Secretaria de Inspeção do Trabalho foi essa, de se focar nas atuações de adolescentes trabalhadores que estão trabalhando licitamente, não em trabalho infantil. E aí, o outro ponto que a gente levantou, na verdade, e ainda a gente precisa continuar fazendo isso durante toda a pandemia, era como a pandemia impactava em algumas das condicionantes do trabalho infantil. Assim, são várias, na verdade. E aí, o que a gente levou como base foi o professor Orígio Oliveira, que quando a gente fala em trabalho infantil no Brasil, na área jurídica, não tem como falar de trabalho infantil se a gente não cita o professor Orígio. Ela é a nossa maior referência quando a gente fala de trabalho infantil. E aí ele identificava algumas condicionantes e em cima dessas condicionantes a gente trabalhou, que foi a questão da condicionante econômica, da condicionante social e da condicionante cultural. Porque aí, agora aumentou a pobreza, né? Com certeza. Exatamente. É isso que a gente levantou já no panorama da condicionante econômica. A redução da renda familiar. Né? Que é um fator. Um dos fatores do trabalho infantil. A Bolsa Família foi reduzida, que ela incentivava o estudo e diminuía o trabalho. Todas essas consequências estão aí no cenário, você não acha, Gabriela? Vão impactar. A professora Eliana sempre fala isso, que o trabalho infantil é o irmão gêmeo da pobreza. É exatamente isso. Embora seja uma das condicionantes, não, não é, né? Não é exclusiva, mas ela é uma das principais. E aí, quando a gente analisa na questão da pandemia, a gente já tem algumas pesquisas. Veja, a gente precisa ainda fazer mais, porque a gente ainda está na pandemia. Mas a gente já tem algumas pesquisas que mostram a redução de renda familiar, principalmente das famílias vulneráveis. E
e muitos deles perderam o emprego ou então tiveram jornada e concomitantemente salário reduzidos durante a pandemia. Então, o que a gente sabe é que houve queda de renda familiar e essa queda é maior nas famílias mais pobres, né? Com certeza. A gente também já tem esse índice do um econômico macro, que economicamente as famílias pobres foram as mais atingidas pela pandemia. E veja, a gente está falando coisas um tanto que óbvias, né? Mas aí a gente traz Não é alguns óbvio, dados. sabe por quê? Todo mundo falou que na hora que houver essa redução, quem menos teria a diminuição seria. Sim. Por conta da Não é proporção, óbvio né? o que você está Por conta falando. da Não é proporção. óbvio. Não é óbvio. Se Porque a gente pega a lei, a a medida proporção é provisória. menor em quem ganha menor salário, né? Não é De fato, óbvio. não impacta na renda familiar total, né? É. E aí, na questão social, é a questão da escola. Se a gente, veja, a gente já tinha um sistema educacional deficiente, a gente sempre teve as questões de Então, problema. o meu recorte no artigo foi a questão da escola. Porque na Itália, se você for olhar a legislação da Itália e do Brasil, a diferença dela é cronologicamente que ela começou antes, né? Mas do conteúdo, se você falar, a legislação, a nossa tem questões muito melhores às vezes, entendeu? Com certeza. A nossa legislação, na verdade, é uma das referências no mundo. A Mas, legislação é ótima. O mas o problema é que a gente que não você conseguiu percebe? efetivar. O que eu percebi na Itália, que é diferente de forma gritante, é as políticas públicas. Porque a Itália, ela oferece ensino gratuito, integral e em tempo integral. Então, essa eu acho que é Isso é o esse é o nosso principal diferencial. problema no nosso sistema educacional. A gente precisa pensar em atividades de contraturno para essas crianças, para esses adolescentes. Que foi o Para que céu, né, que a seja Marta pensou que foi muito. Gente, o céu, eu morava no Jaguaré, gente, eu fiquei impressionada com o céu. Na prática, inclusive ele atinge toda a comunidade. Exato, é isso que a gente já tinha a gente já tinha esse problema, né? De que a gente precisava pensar em atividades de contraturno para que de fato fosse uma educação em tempo integral para essas crianças, né? E para que elas tivessem mais possibilidade de ascensão, né? Porque senão a gente fica dentro do que a gente chama de ciclo vicioso da pobreza, né? Exatamente. O filho do trabalhador infantil também vai Sim, ser trabalhador infantil se a sim, gente não sim, romper esse ciclo em algum sim, momento. sim. E aí vem a pandemia, a gente entra nesse contexto de aulas à distância. Então, veja, muitos dessas crianças, desses adolescentes, não têm condição de acessar uma aula Pois à é, não tem distância. internet, Não tem internet, não tem computador, não tem não tem celular. aparelho, né? E aí, aqui na minha cidade, por exemplo, a gente tem as aulas pela televisão, mas não dá para a gente esquecer que muitas das famílias não têm dinheiro nem para ter uma televisão. Então, assim, em alguma medida, a vulnerabilidade é tanta que não tem a televisão, então também não vai conseguir ver a aula. Não tem comida para assistir a televisão. Exato. E aí, enfim, as atividades têm que ser mandadas para casa impressa, porque não tem como esses alunos conseguirem de modo eletrônico. Então, assim, a pandemia veio escancarar um sistema deficiente que a gente já tinha. E é isso também o que as pesquisas mostram, que aumentou-se o índice de evasão escolar, porque a escola que já era desinteressante se tornou ainda mais desinteressante para essas crianças e esses adolescentes, e até mesmo inviável, né? Não só desinteressante, como inviável em face da pandemia. Então, é uma outra condicionante que a gente vê que também foi impactada pela pandemia. E quando a gente fala de trabalho infantil, o pior de tudo é a condicionante cultural, né? Que Esse quando é a o gente vai pior. falar é o que a gente Esse é sempre o pior. escuta. Mas pode roubar, mas não pode trabalhar. Pode matar, mas não pode trabalhar, né? Não, na verdade não pode roubar, não pode matar e também não pode trabalhar. Na verdade até pode trabalhar se tiver uma idade, se for numa condição segura. Eu vejo, quando eu estudei agora, que é muito a questão do child work e child labor, que é a diferença que lá da Unicef faz e que eu gosto bastante, né? Assim, assim, ao assistir o seu seminário e vi uma procuradora falar também da responsabilidade que a criança não pode ter dentro de casa, eu já questiono
Eu já questiono isso, né? Porque eu já penso diferente. E eu sou, assim, minha visão é extremamente social. Porque a responsabilidade em casa, para mim, não pode ser vista dessa forma como eu vi a promotora falando. Eu até questionei isso. Mas, diante do quadro do Brasil, eu entendo a procuradora. Entendeu? Entendo porque é tudo muito aviltado. Se você não for uma regra muito rígida, tudo vai acontecer. Porque É, não, sim, até se fala, na verdade, numa diferença dessa responsabilidade. Não significa que a criança não possa lavar uma louça, não significa Não, que a mas o que ela criança. fala não é. Ela fala que isso, mas que ele não pode ter esse compromisso. Isso eu não concordo, isso é a minha opinião. Eu acho Por que exemplo, talvez ela. Talvez foi a forma que tenha sido colocada, enfim. Mas é isso, né? Ele pode ajudar nas tarefas domésticas, eu, né? por Desde exemplo, que quando eu era seja um menina. auxílio. Não, mas então, quando eu era menina, eu tinha responsabilidade de cuidar do meu irmão. Foi uma das É, melhores então. coisas que aconteceu na minha vida. Mas Entendeu? mas aí a gente já está falando de trabalho infantil doméstico, né? De Sim, fato, porque mas você colocar a é ela isso, fala né? isso. Mas De só que. trabalho, de você colocar a responsabilidade, e ainda mais, você está colocando a responsabilidade de uma outra criança É, para uma outra criança. E é essa questão cultural que às vezes a gente tem que refletir, porque às vezes para a gente pode parecer que foi bom, enfim, não, para mim foi mas, essencial na minha mas relação é uma das com piores formas eles. de trabalho infantil, tá lá na lista da OIT, Pois Convenção é, 182. É uma das piores formas de trabalho infantil. nesse momento, assim, quando em casa e quando tem horário de estudo, quando eu, por exemplo, não tinha essa responsabilidade o dia inteiro. Eu tinha Exato. horas, entendeu? Eu estou falando assim, que no caso, ela coloca que não pode ter nenhuma. Aí eu acho radical. Por exemplo, a minha mãe dividia e tinha horários que eu tinha responsabilidade, mas eu estudava, eu passeava, eu brincava, Então, entendeu? é muito do caso concreto, né? É, Mas é. é uma linha tênue, né? Você precisa analisar como aconteceria no caso concreto. Mas eu entendo quando ela diz assim, porque no Brasil tudo é muito abusado, né? Então, se você não coloca uma coisa concreta, complica, né? É que quando a gente fala isso, a gente está falando de um panorama de uma família que já é excluída, né? Que já é Sim. vulnerável, né? E não no panorama de uma família que, enfim, tem condições da criança estudar. Enfim, e é o que a gente ouve muito, né? Quando a gente fala de condicionante cultural. Porque eu trabalhei desde cedo e não Imagina. morri. Mas, como que você trabalhou? Você trabalhava ajudando o seu pai na empresa do seu pai, É sabe? A gente não diferente está falando desse tipo de disso. trabalho, né? A gente está Não. falando do trabalho da criança que é arrimo de família, né? Que a família É, vai depender do salário daquela criança para ela comer. Né? É outro é tipo outra de estrutura. trabalho que a gente está Eu falando. entendi a procuradora, mas eu entendo também que eu acho que quando a gente faz, sabe o que é, Gabriela? Eu nem cheguei a falar nisso no meu artigo, porque não tinha sentido. Quando a gente faz um radicalismo, a gente alimenta o discurso adverso. Mas é porque, na verdade, teve muito tempo, muito pouco tempo, né, para se falar disso. Mas a gente tem várias campanhas no nível da Justiça do Trabalho que vai exatamente diferenciar esse trabalho doméstico de ajudar Ah, nos afazeres domésticos, que é ah. uma preocupação, de fato, quando a gente fala disso. Mas aqui, enfim, era um evento muito curto, né? Você tinha Não, 20 não, minutos eu, para eu falar. sei, mas eu só estou colocando porque como agora agora sim, agora é um tema que eu vou pesquisar, né? Porque a partir do Não, com momento certeza. que você começa a pesquisar, você vê que é um tema que precisa de atenção, Não né? precisa. E aí Geralmente, a aí quando gente. eu assisti essa parte, eu falei, nossa, mas eu considerei, por isso que eu estou discutindo com você, exatamente Aham. por isso. Eu considero a necessidade de colocar de forma muito evidente para evitar problemas mesmo, Porque né? é perigoso se a gente Se coloca de uma você está no forma. discurso de evitar o trabalho infantil, falar que é permitido, aí começa outro problema, né? Então, assim, eu entendo. Exatamente. É assim, o professor Oris fez parte da minha banca de mestrado, e ele me fez uma pergunta tanto na qualificação, e na qualificação eu não consegui responder, eu só fui responder na banca final, que ele me perguntava, tá, o trabalho infantil é proibido, mas a fome também é. E ele falou que Que fizeram essa lindo. pergunta para ele em um evento, né? A fome também é. O que você responderia para alguém que te perguntasse isso, né? A Ótimo. E questão é aí? que a Agora eu gente também quero é saber. o que
É o que a gente. Eu acho que é muito do trabalho do que é feito em Franca, né? Não basta você falar que é proibido. Você tem que dar uma alternativa Isso, para essa criança, para esse isso, adolescente, para essa família, né? Porque se você chega isso. ao nível de ter que pedir autorização para trabalho abaixo da idade mínima, é porque de alguma outra forma eles não conseguiram Conciliar. oferimento, né? É, E aí a gente precisa dar uma alternativa. E acho que é muito do trabalho do que vem sendo feito em Franca, que é um exemplo, é que um é exemplo. dessa concessão de pré-aprendizagem, de bolsa de estudos para as crianças vulneráveis. É essa questão da oportunidade. O direito à fome também, né? O direito a não passar fome também existe, né? Também é constitucional. Mas é nesse sentido que a gente tem que tentar trabalhar a questão de trabalho infantil, né? Entendendo que a gente precisa dar oportunidade. A palavra-chave é essa, né? Oportunidade. E aí a gente tem muito oportunidade com as eleições, né? Chegando com as eleições a nível municipal. Se a gente fala que o Política principal pública, né? que a principal maneira da gente combater trabalho infantil é no município, a gente tem que aproveitar essas oportunidades Das das eleições eleições municipais. Em municipais. quem você vai votar? Eu coloquei, eu tuitei esses dias. Existe uma premissa que só a partir dela você pode escolher um candidato. Essa premissa, antes de você superar essa premissa, você não pode avançar. Esse candidato ele tem política social? Exatamente. Senão, Eu ainda não sei em quem eu vou votar, na verdade. Eu ainda não, estou se eu avaliando. votasse, eu não vou falar aqui porque não é esse meu objetivo da minha live, né? Se eu votasse em São Paulo, eu já tenho clareza em quem eu votaria, mas eu não voto em São Paulo, Eu voto também, eu aqui. queria muito votar em São Paulo. Eu também. Nós já sabemos qual é o candidato, né, amiga? Eu queria muito votar em São Paulo, mas não é Eu o caso, também. né? Eu Queria voto ter. no interior Eu e o voto. interior ainda é muito conservador, né? E o meu Então é um candidato problema. aqui, eu não, nem conheço muito, sabe? Uma pena, porque eu conheço mais de São Paulo. Mas Eu também, eu moro em Cotia, né? O meu título. pertinho. Então eu tenho que votar em Cotia. Mas eu queria votar em São Paulo. Então, eu voto em Barretos, é ainda mais longe. Então, e Nossa, aí Barretos é muito conservador. é muito conservador. É um problema Nossa. do interior ainda e Barretos não é uma exceção. Então, eu ainda estou analisando um pouco assim as Você sabe o que eu propostas. pensei? Agora me deu uma inspiração. Na hora que nós estamos conversando aqui, que o meu artigo é com base no que é feito na Itália. Fiquei pensando que de a gente não trazer essa sua experiência para levar para um congresso na Itália, para você falar sobre como que está no Brasil essa coisa do GEA, sabe? Fiquei Ai, pensando muito aqui. chique. Mas eu fiquei pensando, e olha que eu tive assim, ó, foi uma coisa assim que veio. Porque esse artigo meu foi comparando como que a Itália trata o trabalho, e lá tem a questão da educação. E eles se interessam muito para saber o que acontece no Brasil sobre isso, sabe? Sei não, viu? Sei não que a gente pode Eu ajeitar acho que alguma a gente coisa tem sobre uma isso. experiência muito legal aqui que precisa ser difundida, que a gente não conhece nem Exa aqui. Exatamente. Fiquei pensando de a gente não ajeitar uma fala sua lá, Ah, viu? Por aí isso. Porque eu, no meu doutorado, eu vou trazer o exemplo do GEA no cumprimento do princípio, no Brasil. E eu vou ter que citar você. é importante que traga, porque as pessoas precisam Só saber. É que muito eu, pouco. no artigo, eu citei você, pus a página, mas eu não pus onde que eu achava sua dissertação. Eu errei nisso, agora tem que sei como é que vai ficar para corrigir. Porque eu não tenho o seu livro, Tem o né? livro, né? E a dissertação está disponível na biblioteca da USP, né? Eu tinha que ter posto o site da USP, né? Não pus o site. Mas isso Mas eu ainda procurando, na ponho. verdade, o título na internet, acha Ah, fácil. então tá bom. Não, mas o meu artigo é para o Brasil, né? Mas eu pretendo escrever algumas coisas fora, sabe? Eu acho que eu puxo. Porque o nosso núcleo, você sabe que a gente faz. Você viu que o professor convidou para a gente fazer um congresso em Módena. Acho que é aí a hora, hein? Quem sabe? Quando essa pandemia passar, né? Então, mas eu tô aqui, assim, eu tive esse feeling, né? Mas às vezes tive esse feeling porque é uma experiência empírica que funciona. Funciona muito. A gente precisa pensar nisso. E agora a gente está chegando ao final da nossa live.
Ou você tem mais alguma coisa para agregar? Porque agora, graças o Instagram mudou. Antes era 1 hora e tirava a gente do ar. Agora eles têm um limite de até 3 horas. Nossa, Agora eles foram bem complacentes, né? Não precisa de agora não tudo. tira ninguém do ar, né? Não tinha. Mas então eu não precisei, tipo, eu deixei seu raciocínio. Mas você tem mais alguma coisa para contribuir com esses dados do impacto do trabalho infantil? Não, acho que eu só queria finalizar falando que a nossa oportunidade agora, de fato, é pensar nas eleições municipais, verificar quais candidatos de fato têm essa preocupação com a infância e com a adolescência. Em algumas regiões, em algumas cidades, já foram entregues umas cartas de compromisso para que os candidatos se comprometessem a dar ênfase nessa questão, se eleitos, e a colocar no plano plurianual lá o orçamento compatível para combater o trabalho infantil. Esse é o momento, quando a gente for pensar no orçamento, em colocar um orçamento compatível. A gente já teve essas cartas em Franca, já teve, Ribeirão também já teve, a gente encaminhou pela comissão da OAB para São Paulo também, os candidatos também vão assinar em São Paulo. Então é importante a gente ver isso, qual candidato que se comprometeu com essa causa, e a partir disso a gente votar, porque voltando lá no começo da nossa live, o 227 da Constituição vai falar que é um dever nosso, né? E aí Olha a gente só, tem que fiscalizar nesse sentido. eu perfilo da sua opinião e esses dias eu ouvi de uma socióloga que ela falou assim, a eleição mais importante, que menos dão importância, é da prefeitura. É aonde que acontece tudo. E as pessoas não se dão conta. Não é da presidência, é da prefeitura. É, Você tem toda a exatamente. razão. Então é isso que a gente tem que focar. Olha, eu queria agradecer a sua presença. Eu já te vi, nós já se conhecemos. Ah, amiga, a gente se conhece pessoalmente. Lembrar você. Lá dos 100 anos da UIT, eu Verdade, estava lá, e aí agora passou isso, agora eu falei, gente, mas eu lembro dela é andando, verdade. a Nossa, gente faz se tanto tempo. cumprimentou, o Túlio é meu amigo, a gente se conhece pessoalmente, viu? É, mas é que aquele Não é, a congresso gente foi não se... tão conturbado Você estava na que tinha tanta coisa organização, para fazer. aí passou, né? Aí eu olhando assim, eu falei, gente, eu tenho que lembrar. Eu lembrei, aí eu falei, porque eu tenho quando a minha mente está assim solta no conhecimento, tudo borbulha, né? Então borbulhou a ideia de trazer essa experiência para a Itália, sabe? Essas coisas todas. Mas é assim mesmo. Por isso que o coletivo, por isso que o pessoal do Netflix tem razão, sabe? Você está com o outro, né? Com Então, certeza. o que eu queria deixar para você é que não perca isso que você está fazendo. Não perca isso e cada dia seja mais sólido, porque me parece que isso para você é muito sólido, é bem enraizado. E eu agradeço muito você ter aceitado o convite. Agradeço muito ter essa oportunidade agora de tangenciar nessa área que eu não atuava e que você teve assim, a generosidade de me passar informações, de me Imagina. apresentar a Eliane, né? Eliana ou Eliana. Eliane? Eliana. A Eliana, que é uma graça, que ela tem um pensamento científico mesmo, porque ao discutir com ela, quando eu comecei a falar, ela falou, não, mas lá tem problema. Eu falei assim, não, mas eu não quero falar do problema da Itália, porque o problema da Itália é desse tamanhozinho se comparando com o Brasil. Eu quero realçar o que eles fizeram para poder chegar só nesse problema. Aí ela, você tem razão. Eu achei bonitinho que ela, você tem razão. Não, porque eu quero falar da escola gratuita, de boa qualidade o dia inteiro. É isso que eu quero falar. Eu falei, não, aí você tem razão. E aí, assim, foi muito bom ter conversado com ela, né? E ela tem a experiência dela também, estudou lá, né? Na Sapiência, né? Sapiens. Então, assim, eu acho que está sendo tão bom, tão frutífero o nosso núcleo de estudo, né? Com o professor Guilherme. E eu queria agradecer muito você, agradecer a todos que nos acompanharam. E, assim, quem sabe a gente fará outras lives, né? Com Com assuntos certeza. mais pontuais nessa área. Acho que a gente não pode parar de falar do trabalho infantil, sabe? A gente tem Com que estar certeza. sempre colocando isso. E um beijo em você, um bom final de semana. Para Um você grande também. prazer, querida. Muito obrigada pelo convite. Tchau para vocês todos que estavam nos acompanhando. Boa tarde.